Castillon Confidencial de Albert Castillon. Bem-vindos, confidenciais. Esta é uma notícia de última hora importante porque nunca estivemos tão perto de descobrir a suposta fraude eleitoral de Pedro Sanches em 23 de julho de 2023. A acusação de seu amigo íntimo do quinto no Peugeot, de Juan Mazerrano, aquele que ele colocou nos Correios e afundou a empresa com 1 bilhão e 200 milhões de prejuízo. Essa acusação pode ser a chave para descobrir nas suas conversas de WhatsApp com Leire, nas relações com o presidente, o que acreditamos que aconteceu e vamos tentar provar hoje. Senhores, Sanches está ocupando ilegalmente o cargo de presidente do governo da Espanha desde 23 de julho de 2023. Não é preciso buscar moções de censura nem, quando chegar a acusação contra ele, pedir ao Congresso o levantamento da imunidade. É preciso investigar como foi permitido essa fraude eleitoral em 23 de julho e como eles fizeram isso. Hoje vamos dar as pistas para vocês. Foi um plano preparado meticulosamente 1 ano e meio antes. Acreditamos que sob a direção de Pedro Sanches e que foi deixado nas mãos do seu amigo Juan Mazerrat. Por isso ele colocou ele nos Correios, não para que gerenciasse bem os Correios. Nunca importou nem para Serrano nem para Sanches a gestão dos Correios. O que importava era a gestão do voto por correspondência. Sanches estava ciente de que seu segundo mandato estava se complicando. Em apenas 3 anos, ele fez exatamente o contrário do que prometeu aos seus. Colocou o Podemos no governo, fez acordo com o Bildu, concedeu indulto a membros do Procés e até anistiou os golpistas catalães. E sim, Sanches acreditava que iria perder, que nos próximos 4 anos não poderia ocupar a presidência do governo. A prova é que naquele dia, naquela noite de 23 de julho de 2023, nem sequer tinham preparado um palco na porta da sede do PSOE, na Rua Ferraz, e improvisaram aquilo, viram um guindaste para que subissem ali os investigados como Santos Serdão ou Begonha Gomes e o resto dos amigos. Ele apostou tudo em um plano minucioso que colocou em prática, acreditamos, por ordem de Sanches, Juan Mazerrano, seu amigo do peito. Ele recebeu a tarefa e a primeira coisa que fez foi contratar Leire Dias, uma mulher capaz de tudo. Que perguntem aos vizinhos do vilarejo de Cantábria, onde vive Vega de Paz, ainda se lembram daquele dia em que ela brigou com um vizinho e apareceu na frente da casa dele com um facão enorme gritando: eu tenho que... Hoje vamos contar em detalhes como foi esse plano que foi meticulosamente elaborado 1 ano antes para que Sanches conseguisse a maioria suficiente para permanecer na Moncloa. Embora acreditemos que ele é um presidente ilegal e que está ocupando o cargo ilegalmente desde essa data, temos provas de que Correios mentiu, de que deixaram mais de 500 mil de pessoas que queriam votar por correspondência sem votar e eram majoritariamente eleitores de direita. Temos provas de que era possível acessar o site de Correios para manipular o voto por correspondência. E tudo isso, senhores, sob a supervisão de Juan Mazerrano, de Leire Dias e sob a direção de Pedro Sanches. E deu certo para ele, porque nenhum partido da oposição contestou esse resultado eleitoral. Porque todas as provas que vocês vão descobrir aqui hoje foram entregues à Junta Eleitoral. Nós as apresentamos e eles disseram que não era competência deles. E porque não houve nenhum interesse em procurar onde estava a fraude, que não era tão difícil. A jogada também deu certo para Pedro Sanches, que 3 anos depois está disposto a repeti-la para voltar a cometer uma suposta fraude eleitoral com a lei de Nietzsche. Senhores, Pedro Sanches é um presidente ilegítimo que não deveria ocupar o Palácio da Moncloa. Temos as provas. Vamos contar para vocês em 1 minuto. Apenas 2,03 € por mês. Proteja-se com CyberGhost VPN.
Senhores, talvez o mais importante seja demonstrar que Leire poderia ter feito isso, que ela estava no lugar certo, na hora certa, e o que nós acreditamos. Ela foi colocada nesse lugar e nesse momento porque fazia parte do plano que estamos contando para vocês, o de cometer a suposta fraude eleitoral. Gabriel Araújo, vocês já conhecem, perito em informática, amigo, como você está? Tudo bem? Olá, Albert, abraço a todos os confidenciais. Quando você perguntou ao Correio se Leire Dias poderia ter influência no voto postal, eles disseram que não. Na verdade, tem uma carta que você postou nas redes sociais. Os confidenciais estão vendo a carta na qual dizem que não, que Leire estava envolvida com filatelia e pouco mais. O Correios disse a verdade. Não. Evidentemente ela mentiu e pontualmente também apontei isso na época nas redes sociais, no sentido de que ela ainda tinha um poder específico, Leire Dias, para agir em nome de Correios perante a Junta Eleitoral Central. Então é gravíssimo que o Correios tenha mentido de forma tão descarada nesse assunto, ainda mais porque todas as investigações e os relatórios da UCO estão apontando exatamente para esse ponto. E até mesmo o ex-diretor dos Correios, Juan Manuel Terrano, que teria participado dessas manobras da cloaca de Ferran. Veja, por exemplo, o que publicou o Voz Populi. Ele reconhece que tinha poder legal para validar o voto postal a partir do cargo nos Correios. Mais ainda, ela mesma confessou isso em um tweet. Estamos vendo essa mensagem em que ela se despede do seu pessoal. Ela diz: durante quase um ano dirigi toda a rede de agências dos Correios da Espanha, mais de 2.500 agências, mais de 9.400 pessoas, e acrescenta: é uma confissão escancarada. Vocês se lembram do voto por correspondência das últimas eleições gerais? Pois lá estávamos nós, lado a lado, com toda essa equipe incrível na sede central. Os Correios claramente mentiram para você. Né? Exatamente. Bom, essa publicação foi no Facebook do Leire Dias, mas o que importa é que ele saiu dos Correios para cuidar diretamente das cloacas de Ferraz. Essa é a conclusão que podemos tirar de tudo isso, porque imediatamente ao sair dos Correios, ele já começou a trabalhar a partir dos 5 dias de reflexão do Pedro Sanches e toda essa história que a gente já conhece de cor, né? Então, bom, de fato, pelas palavras de Leire Dias, com todos os indícios, as provas que temos, não há nenhuma dúvida de que os Correios mentiram descaradamente nesse assunto. Não é? Senhores, Leire foi colocada em Correios supostamente para cometer fraude no voto por correspondência e posteriormente colocada na cloaca, para subornar, chantagear e ameaçar juízes, promotores, jornalistas e guardas civis. Mensagens de imprensa de verdade, de séries como a Objective, informando que a Junta Eleitoral comprovou que Leire realmente interveio no voto por correspondência, vocês estão vendo. Eu digo isso porque eles querem que a gente esqueça que Leire esteve lá e foi colocada por Juan Mazerrano, que será acusado em breve. Na verdade, tem uma foto que você me mandou e que identifica muito bem quem gerencia o nosso voto. Estou vendo Marlasca de um lado, Juan Mazerrano do outro e muito amigos, não é? Sim. E muito felizes. E isso foi depois das eleições, em uma foto de 2023, não é? Depois tem uma foto em que também aparece José Luiz Rodrigues Zapatero. Enfim, são fotos que agora ganham muita importância e fazem sentido, pelo menos para a população. Nós já tínhamos isso muito claro ao ver, sabíamos disso desde os primeiros programas do seu canal, falávamos sobre essas questões. Então ficamos felizes que realmente a população já tenha se envolvido nesse assunto, em investigar, em saber tudo isso. E bem, acreditamos que as provas são absolutamente irrefutáveis e contundentes, não é? Absolutamente, mas existem muitas formas. Como Leire fez isso? Nós nos perguntamos. Essa é a questão principal. Não foi uma única ação, foram várias. A primeira é escolher a data 23 de julho, portanto, nunca tinha acontecido na história da Espanha um 23 de julho em que ninguém convocasse eleições. Como já contamos para vocês, deveriam ser em novembro e ele adiantou para essa data. Por quê? Para conseguir que mais de 2,5 milhões votassem por correio
Era todo um plano pré-estabelecido. Quantas pessoas não puderam votar por diferentes motivos, Gabriel? Bem, os sindicatos reconhecem cerca de 350 mil pessoas, 350 mil espanhóis que não puderam exercer seu direito ao voto, tendo feito tudo perfeitamente em ordem e dentro da legalidade, não é? Mas, na verdade, os cálculos são de aproximadamente 500 mil de pessoas. Veja só a desigualdade de tratamento com a questão dos prazos da regularização das nacionalizações. Isso sim, você pode apresentar quando quiser, mas aqui, na verdade, as pessoas que apresentaram dentro do prazo esse pedido de voto não receberam a documentação. Além disso, os testemunhos são absolutamente assustadores e também muito significativos porque, especificamente, são eleitores de zonas conservadoras de Madrid, por exemplo, de muitas regiões de Castela e Leão também, de áreas de voto tradicionalmente conservadoras que não receberam a documentação para poder votar, não é? Que fique claro, 500 mil de votos. Se tivessem ido para partidos como Vox ou PP, teriam mudado o resultado eleitoral, não é? Completamente, porque lembremos que em muitas demarcações e até mesmo em Madrid foi por pouquíssimos votos que a última vaga foi decidido, não é? E além disso, em casos semelhantes na Áustria, por exemplo, no estado da Estíria, foi ordenado repetir as eleições apenas porque em um pequeno distrito não puderam votar porque a documentação não chegou. Imaginem, amigos, o que teria ocorrido na Espanha com esses 500 mil espanhóis que não puderam votar. Estamos falando, contando o plano, supostamente sim, tudo o que quiserem, mas estamos convencidos de que existiu para fazer a fraude eleitoral de 23 de julho, com a ajuda da Moncloa, de Leire Dias, de Juanma Serrano e de uma equipe de mais pessoas. O Correios enganou dizendo que abririam agências naquele fim de semana porque havia tanta solicitação de voto por correio que disseram: no sábado e até se for preciso no domingo, vamos abrir. Eles estão vendo notícias na imprensa, nos portais digitais, todo mundo anunciou isso e não disseram que era só em uma região, não. Em toda a Espanha iam abrir agências. Vejam o que aconteceu em Boadilla del Monte. Quem conta pra gente é o próprio prefeito de lá. Olá, vizinhos. Como viram no cartaz na porta dos Correios, o horário especial será das 8 horas às 20 horas até o fim do processo eleitoral. O processo eleitoral não terminou. Hoje, sábado, os Correios ficaram fechados a tarde toda. Muitos vizinhos reclamaram, pois tentaram votar e não conseguiram. Amanhã, domingo, deve continuar fechado. A preocupação geral com o voto por correio é grande e até sindicatos dos Correios, como Comissiones Obreras, já denunciaram isso. Não me parece sério, não me parece correto que, a uma semana das eleições e com os vizinhos tendo que entregar seu voto nos próximos dias, eles estejam tão tranquilos, esteja fechado e não tenham entregado todos os votos para todos os vizinhos. Em quais lugares as agências foram fechadas se não abriram durante todo o fim de semana, Gabriel? Bom, justamente nessas áreas de voto conservador, aqui ouvimos o próprio prefeito reclamando que, além disso, não conseguiu votar. E, além disso, há muitas fotos de filas em frente às agências fechadas, com os cidadãos esperando para poder votar. Em outras áreas, por exemplo, no bairro de Salamanca, em Madrid, também em áreas de San Sebastián de los Reyes, também em Madrid, que são áreas tradicionalmente, como eu disse, de voto conservador, mas que se depararam com as portas fechadas, o Correios estava totalmente fechado. Então estamos aqui vendo que vários fatores se juntaram para que o voto por correio fosse vencido pela esquerda por uma maioria esmagadora. O próprio Otegi Tesano reconhece isso. Mais de 50% dos votos por correio foram para PSOE e Sumar, e PP e Vox só conseguiram alcançar um exíguo 34%. Estamos vendo esse relatório manipulado do CIS de Tesanos. E também, por exemplo, esta mensagem, bairro de Salamanca, diz: no nosso prédio, 6 pediram para votar por correio, só um conseguiu, as cédulas nunca chegaram. A notícia de que as agências estavam sendo fechadas apareceu na imprensa, foi denunciado. Os sindicatos dos Correios também denunciaram. Alguém investigou alguma coisa? Nada, na verdade, tudo relacionado ao tema dos Correios está totalmente validado, inclusive pela Junta Eleitoral Central.
Lembremos que em 2023, Miguel Colmenero, o presidente da Junta Eleitoral Central, aprovou totalmente o processo de voto por correio, por parte de, especialmente, justamente, alguns dias antes do 23 de julho. Então, aparentemente, o que realmente acontece aqui é fechar fileiras em torno dos correios, e aqui não acontece nada, não é? Nunca acontece nada até que aconteça, porque tem mais um detalhe. Você é perito em informática. Havia uma possibilidade que era votar e conseguir o voto. E a cédula online, pedir, você podia ir até a agência dos Correios ou pedir online. Você entrou no site dos Correios, era fácil eliminar. Imagine um caso em que há um hacker mal intencionado que quer que os pedidos de 100 mil pessoas que solicitaram isso desapareçam e que o envelope não chegue para elas. É fácil fazer isso. Esse é um dos possíveis fatores pelos quais 500 mil de espanhóis ficou sem votar em 23 de julho. E o fato é que eu descobri 236 vulnerabilidades no site dos Correios e consegui até acessar o servidor e ver as pastas. E especificamente havia uma pasta lá, eleições, o que realmente era absolutamente escandaloso, porque nesse aspecto, ao ver um agente malicioso poderia, digamos em termos de cibersegurança, eu sou hacker ético, e por isso, imediatamente quando encontrei essas vulnerabilidades, imediatamente enviei um e-mail para os Correios, para o encarregado de proteção de dados, porém, nunca obtive resposta. Mas aqui estamos vendo, amigos, que realmente, através desse formulário na página da Correios, que diz particulares para o cidadão voto por correio, através do formulário era possível injetar código malicioso. Aí estamos vendo a resposta desse formulário e realmente vemos também a pasta de eleições, que claramente aparece à esquerda, na qual era possível acessar. Eu não acessei porque nós, no âmbito dos auditores de sistema, o que fazemos é tirar uma foto mostrando que é possível entrar, mas não entramos, certo? Mas nesse caso realmente dava para ter entrado. Aqui você coloca que tem 200 ok, 200 o quê? Bom, não, isso na verdade é uma confirmação do servidor de que esse acesso através do código malicioso foi bem sucedido, ou seja, quando diz 200 o que diz ok, é o servidor que responde que você realmente já está dentro, né? Através desse formulário, como estamos vendo, né? Muito obrigado. Essas são as vulnerabilidades que você encontrou para entrar na página dos Correios. Isso é uma peneira. Aqui qualquer um com um mínimo de conhecimento conseguia entrar. Exatamente. Bom, não digo um mínimo, mas é preciso ter conhecimento de hacking, de invasão. Mas, enfim, são muitas vulnerabilidades em diferentes tipos de problemas. É que normalmente, quando pode haver alguma brecha de vulnerabilidade, geralmente é em um ou dois tipos. Mas aqui estamos vendo pelo menos 14 tipos diferentes de vulnerabilidades. Quer dizer que o site dos Correios realmente foi muito mal implementado, com uma manutenção muito ruim. E isso, evidentemente, em um processo sensível como esse. Como são processos eleitorais, viola completamente o esquema nacional de segurança, não é? Ei, o site dos Correios caiu naqueles dias? Os sites dos Correios, do Ministério do Interior e da Junta Eleitoral Central caíram. Quando tem eleições, cai o site do Ministério, dos Correios, da Junta. Quando o site cai, é quando fica mais fácil para um hacker entrar e mudar as coisas, não é? De fato, pode ser alguém de fora ou de dentro também. Aí, quando cai e ninguém está olhando os dados, eles começam a olhar, começa a mágica, né? Esse inchaço de votos que vimos, por exemplo, no caso da Junta da Assembleia Europeia, com aquelas 2 horas de apagão total de informações que houve no site do Ministério do Interior, no aplicativo Infoeleitoral. Então, quando o site cai, começam a acontecer coisas estranhas, né? Certo. Gabriel, há 4 anos estamos dizendo que na Espanha as eleições não são limpas. Agora parece que a investigação com Juan Masmazerrano, e vamos ver o celular dele, a UCO pediu para saber o que tem no celular dele. Eu espero encontrar essa mensagem que diga como anda a armação e se você já conseguiu fechar os escritórios. Quando acessamos o site, algum rastro vai ficar? Porque você está me mostrando provas incontestáveis de que algo aconteceu naquele dia, não é? Sim, além disso, tudo isso nós apresentamos à Junta Eleitoral Central e, esse laudo pericial foi totalmente rejeitado, com as provas e tudo foi rejeitado.
dizem que a Junta Eleitoral Central não tem competência sobre isso. Também informamos o site dos Correios e o encarregado de proteção de dados, como mencionei, sobre essas gravíssimas vulnerabilidades. E expõe ainda mais os dados dos cidadãos, que depois estamos vendo que há vazamentos, há denúncias de vazamentos de dados dos espanhóis e aqui ninguém se responsabiliza. E realmente há um descaso muito grande em cuidar dos dados dos espanhóis. Gabriel, um abraço, obrigado pelo seu trabalho, como sempre, um forte abraço. Bom final de semana a todos, até logo. Senhores, este é Gabriel Araújo, perito em informática. Isso foi um plano que começou a ser elaborado a partir de 2021, quando o governo colocou Leire no lugar certo. Em 1 ano e meio são convocadas eleições, Leire ajuda para que essa vitória de Sánchez aconteça e ele a tem como braço direito para o plano B, para os porões. Quando é preciso fazer um trabalho sujo, lá está Leire e seus soldados fiéis. Contamos para vocês esta semana que Leire 10 estava negociando com o Ministério Público para confessar crimes. Que ela faça isso logo, mas que fale também sobre isso, não só sobre as ameaças, extorsões, que fale sobre a fraude eleitoral, que diga de uma vez por todas como fizeram, se foi como contamos, quem deu a ordem e quantas vezes mais isso já foi feito, porque tememos que os testes constantes continuam acontecendo também nas eleições autonômicas e municipais. Bem-vindos, amigos, investigamos. Navegue com segurança com CyberGhost. Castillón Confidencial de Albert Castillón.